Boa noite, família. Que o Espírito Santo abençoe você e sua casa. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E que você também, em nome de Jesus, como a Débora já mencionou, que você faça deste momento um momento realmente para você se render e interceder. Nós sabemos que é uma batalha espiritual e tenho certeza absoluta que foi uma batalha você estar aqui nessa noite. Mas eu tenho certeza que toda batalha, quando nós estamos posicionados em Deus, o Senhor nos dá força para vencê-la. Amém? E é sobre isso que eu quero falar, sobre a gente continuar. E o Senhor trouxe uma mensagem no meu coração justamente para o dia de hoje, para que a gente possa estar se alinhando com os propósitos. E o Senhor sempre tem formas e maneiras para nos apresentar a palavra dele, que a gente possa trazer e entender todas as movimentações que estão acontecendo nos dias de hoje. A palavra de Deus, gente, ela é tão enriquecedora e ela é tão transformadora que ela é mais atual que o Jornal de Amanhã. Amém? Ela traz tantas verdades que, se você assistir o jornal, você vai estar praticamente falando assim: eu já vi isso na Bíblia. Que nem a Débora falou assim, o mundo sofre mesmo. Nós vivemos de Israel, nós temos o nosso trabalho como agência de turismo para levar grupos para Israel, e acho que foi hoje ou ontem, apareceu um vídeo para mim de Gaza, né, que a ajuda humanitária está chegando, e quando chega, não sei se você já viu algum vídeo assim, parece assim uma loucura, são milhares de crianças, milhares de pessoas desesperadas por causa de fome. Aí eu vejo alguns comentários falando, isso é culpa de Israel. Não é culpa de Israel. É um povo que é submetido a uma ordem e eles não abrem mão daquela ordem que o Hamas impôs. Então eles vivem naquela situação por escolha, não por causa de uma situação que Israel fez, não. Mas eles vivem numa situação porque eles estão ali oprimidos por um regime militar que é terrorista, que é opressor, e eles estão lá sofrendo. Eu estou falando isso lá de uma região lá de Israel, mas se a gente olhar, os nossos vizinhos não passam fome, mas existe uma fome que nenhum alimento no mundo supre, que é a fome espiritual. E aí você vê pessoas caminhando, andando, mas com semblantes carregados, com um semblante, um olhar, uma tristeza muito profunda. Por quê? Porque elas estão famintas e elas ainda não sabem da palavra do Senhor, que é a única forma da gente se alimentar verdadeiramente, é da palavra de Deus. E quando a gente tem um culto como esse, da gente poder vir se alimentar da palavra de Deus e interceder, louvar, adorar o Senhor, e a gente vê pessoas que não foram motivadas, nenhum motivo seu de estar aqui nesta noite, foi porque foi te dado algo, foi te dado uma possibilidade, foi te dado algum objeto, algo místico para que você viesse. Não, você veio justamente porque você queria ter o alimento dos céus. E isso nos motiva a caminhar, nos motiva a continuar. Porque se existisse um ponto como esse em todas as cidades do país, nós teríamos um evangelho diferente sendo pregado. Um evangelho que não é movido por entretenimento ou por emoção, mas um evangelho que move por transformação. Não tem outra alternativa para nós, seguidores de Jesus Cristo, se não for um evangelho que nos transforma, que nos pega do jeito que nós somos, porque ele não vai negar quem você é. Você pode estar chegando aqui hoje, como a Débora mencionou, carregado com pecado, com situações, e Deus, ele vai te aceitar do jeito que você está vindo. Mas ele entra de tal forma que ele não vai ficar, você não consegue ficar do mesmo jeito, porque o Senhor te impulsiona de tal forma, queima algo dentro de você de tal jeito, que você já pensa em mudar os seus pensamentos. Fala assim, por que eu estava pensando nisso? Por que eu estava agindo assim? Por que eu falava de tal jeito? Por que eu me vestia assim? Não é isso que o Senhor espera de mim. Não é uma imposição religiosa.
porque aqui você não é um ambiente que você precisa vir as mulheres de saia, você precisa deixar o seu cabelo longo, porque é uma tradição religiosa, não é uma imposição. Olha, nessa igreja nós não podemos, você não pode ter barba. Já ia começar pelo pastor, né? Que não pode. Não, aqui você não pode vir e subir aqui se você não estiver assim, de assado. E não é uma imposição da religião, não, porque quando você dá acesso a Cristo, Cristo é que te impulsiona a você ser diferente, a você não estar em lugares que não é porque para você estar, porque Ele fala o seu coração, não é um pastor falando, é Ele que está te impulsionando a você não viver e não falar e não fazer. É Cristo. Amém. Mas isso vai contra a tudo isso que nós vemos. E é a palavra de hoje. Nós vamos falar sobre um homem, até anotei aqui, e eu quero que você me acompanhe em nome de Jesus. Trouxeram a Bíblia? Eu vou falar hoje sobre um homem que foi discípulo de Cristo, sobre Demas. Sobre quem? Demas, o discípulo que amou o presente século e perdeu o sentido da missão, do propósito. É aquela famosa frase: trocou o propósito pelo presente, pela proposta. E a proposta ela vai vir para todos. Uma proposta para você deixar de seguir esse evangelho de transformação, às vezes para você seguir um evangelho da emoção. Às vezes pessoas chegam aqui na comunidade, elas são impactadas porque não é tradicional como as outras. Elas ficam assim até se sentindo meio que fora d'água, porque assim não é um ambiente escuro, como às vezes ela veio de algum ambiente que ela não consegue nem ver quem está do lado dela, tão ambiente escuro que é. Aí, às vezes ela vem de um outro que às vezes é até muito tradicional, que é tudo muito claro, muito assim, visualmente assim, parece assim, tudo muito clean, mas existe uma religiosidade por detrás, que faz aquele clean não ser tão clean como ela imaginava. Então ela chega cheia de amarras, cheio de correntes, e quando ela vem para esse ambiente em que ela tem um determinado acesso, ela pode vir, entrar, ter comunhão com os irmãos, não é tão assim tradicional, mas tem as suas doutrinas, ela se sente meio perdida, porque não é um ambiente que ela estava acostumada. E aí ela fica se perguntando: mas será que aqui é mesmo o meu lugar? E aí eu falo para você, existem lugares que você precisa entender o que é pregado. Se você entender o que for pregado, você vai seguir aquilo que for pregado. Se você entender que aqui é uma igreja biblicamente cristã, então é aqui que eu preciso ficar. Só que a Bíblia vai te confrontar. Não sou eu sou legal, diga amém. É a Bíblia, é a palavra. Ela vai te pegar, ela vai dar uma chacoalhada em você. Aí você precisa entender, se você quer continuar aqui para ser cada vez mais movimentado por Cristo em lugares que você nunca deu acesso, ou você quer ir em lugares que vão falar para você: você pode ser melhor, você é a melhor versão, aquele evangelho tem de ser cristocêntrico, ele se transformou no evangelho egocêntrico, em que o ego, o eu, está no centro das coisas. Em que você, o ser humano, é a pessoa mais importante. Não, nós não somos importantes, diga amém. A pessoa mais importante nesta noite aqui é Jesus Cristo. Se você veio buscá-lo, você está no lugar certo. Aqui é o seu lugar. Amém? Porque é Ele que vai te transformar. Ele vai transformar essa mente, o seu corpo e o seu espírito. Agora eu vou te falar sobre Demas. Demas foi um apóstolo de Cristo. Nós vamos ver lá em Colossenses 4,14. Tem aí, Maiara? E aí você vai ter que seguir comigo na palavra, em nome de Jesus, diga amém. Vamos, já que é para ler a Bíblia, vamos a ela. Colossenses 4,
14. Ele não é muito falado. Só põe um pouquinho só de água ali para mim, por favor. Acharam? Colossenses 4:14. Colocou aí, Maiara? Olha lá. Aqui, Paulo está relatando a carta aos Colossenses. E aí, ele vai fazer uma saudação, no qual ele menciona sobre Demas. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Então é Paulo saudando os irmãos. Lucas foi aquele que escreveu o livro de Atos. E também, alguns historiadores dizem que foi o que escreveu o livro de Marcos. Por quê? Porque Lucas acompanhou a trajetória de Paulo. Amém? Então Lucas estava acompanhando, Lucas era um médico, estava acompanhando Paulo. E aí Paulo está chegando aos Colossenses e falando: eu saldo os meus irmãos, Lucas e Demas. Então Demas era um seguidor de Paulo, era um discípulo de Paulo, aquele que ele estava crescendo, aquele que estava acompanhando Paulo na sua missão. E todos nós sabemos quem é Paulo. Sabemos ou não sabemos? Paulo foi um dos maiores pregadores do evangelho na igreja primitiva. Pedro é o fundador da igreja, mas quem faz o evangelho se espalhar por toda a Ásia é quem? Paulo. Paulo, ele não começou, ele não caminhou com Jesus Cristo, mas ele foi encontrado por Jesus. Amém? E essa transformação na vida de Paulo fez Paulo ser um dos maiores missionários da igreja. Então Paulo, ele tinha pessoas que o acompanhavam, que o seguiam, e entre dessas pessoas tinha Demas. E Demas estava seguindo Paulo. Primeiro ponto que eu quero que você entenda: Demas tinha um dos melhores professores. Demas tinha uma igreja saudável, porque Paulo pregava Cristo. Paulo pregava, Demas estava num ambiente totalmente saudável. Demas tinha um pastor muito saudável, Paulo. Amém? Então aqui ele menciona Demas. Aí a gente vai lá em Filemão 1:24. É depois de, se eu não estou me enganado, é um pouquinho antes de Hebreus. Isso. Filemão é apenas um capítulo. Então ele está entre Hebreus, é um pouquinho mais para frente, gente, e Tito. Eu aconselho até você ler esse livro da Bíblia, Filemão. Amém? Então nós vamos lá, 1:24. Tem uma versão, não sei se você consegue trocar aí, Maiara. Deixa eu ver se a minha está assim. Cooperadores. Está escrito cooperadores? Tá, pronto. Acharam, gente? Acharam ou não? Vamos lá, gente. Assim, aí é Paulo ainda mencionando a igreja de Filemão, que está falando sobre os seus discípulos. Então ele menciona aqui, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então aqui Paulo coloca eles como cooperadores da obra do Senhor. Ele está na mesma linha que Marcos, e esse Marco é um que o Espírito Santo me dá a graça, em outro momento eu vou falar para vocês sobre a trajetória dele. É diferente da de Demas, mas também um exemplo para nós. Depois você pode até pesquisar na sua casa sobre a trajetória de Marcos. Marcos não é o discípulo, não é sobre o livro de Marcos, é um outro seguidor de apóstolo, do apóstolo Paulo. Amém? Amém, gente? Aí ele coloca Demas e Lucas. Então, aqui o apóstolo Paulo está mencionando novamente sobre Demas. Olha, Demas
Eu quero saudar Demas, cooperador da obra do Senhor, aquele que está no movimento, aquele que está fazendo algo para o Senhor. E aí nós vamos em 2 Timóteo 4:10. Abre aí. Aí você vai ter que voltar um pouquinho, gente. 2 Timóteo 4:10. Tá bem pertinho aí, gente. Acharam? Amém? E aqui a gente vê o que aconteceu com Demas. E Paulo relata isso. Pois Demas, amando este, abandonou-me, foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Então, Demas, seguidor de Paulo, ele estava no trabalho missionário junto com Paulo, foi criado por Paulo, estava num ambiente saudável, com um pastor saudável, mas teve algo que atraiu os olhos de Demas. Em algumas versões fala sobre porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Olha que verdade, olha como é tão real essa mensagem. Por isso que o Senhor me incomodou de trazê-la essa noite. Quantas são os atrativos deste mundo? Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu não quero mais saber desse mundo, esse mundo aí não presta, está tudo acabado, perdido. Só que aí a gente entende que não é só o mundo que pode nos tirar de servir a Jesus, de seguir a Jesus, de fazer a sua obra. Muitos estão se perdendo no mundo gospel mesmo. Muitos estão se perdendo e abandonando o verdadeiro evangelho, porque, como eu disse no início, o verdadeiro evangelho, ele não vai nos custar tudo que nós temos. Porque se nós queremos nos encontrar com Cristo, ele vai tirar aquilo que não é dele em nós, para pôr o que é dele em nós. Porque não sei você, para mim não me importa se o Espírito Santo tem que me confrontar nos meus defeitos, e eu tenho muito. Mas por quê? Porque eu quero que ele me mude. Agora, você sabe que você tem defeito, você sabe que você precisa mudar, e você não quer ser confrontado, então você não quer mudar. Boa noite, gente. Vocês estão me entendendo? Agora não, Senhor, eu quero mudar. Então ele vai te confrontar. Ele vai mexer em você, ele vai mexer em áreas em você, ele vai invadir lugares que você não quer que ninguém acesse. Mas se você quer mudar, você precisa deixar que o Senhor entre em lugares que você não quer deixar ninguém entrar. Porque não adianta eu querer resolver um problema externo, sendo que existe uma raiz interna. O Senhor não quer te resolver um problema externo, ele quer resolver essa raiz interna. Amém? E aí, para mexer, o Senhor vai ter que fazer o quê? O que a gente faz quando a gente tem uma árvore e aquela árvore já não está dando mais fruto? Corta. Mas para cortar tem que cavar. Porque se você cortar aqui no toco, ela vai crescer de novo. Não é assim? Não, eu preciso cavar. Eu preciso cavar. E às vezes a raiz está bem profunda. Está num lugar que você fechou e esqueceu, e você não quer nem falar sobre isso. Não, porque da onde eu vim, pastor, eu fui muito machucado na minha área financeira, então eu não posso nem ouvir falar de dízimo, dá até um arrepio. Porque eu fiz de tudo, eu dava voto, eu fazia campanha, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e agora não quero mais saber. Porque nesta área você foi machucado. E foi profundo. Errado o que fez. Mas eles tiveram culpa, porque eles fizeram errado. Eles estão errados.
Mas você não pode pegar o erro deles e errar com você. Você ficar errando com você mesmo. Não é porque alguém, mulher, algum homem te machucou, que daí você já entra no cenário que nenhum homem mais presta. E aí você fecha o seu coração, fecha a sua alma. Até concordo, porque tem coisa ruim por aí mesmo. Então tem que fechar mesmo, amém? Mas tem gente que fecha no tal ponto que ela não dá acesso nem para aquele que Deus mandou para curar ela. Não, porque eu não quero. Ela não consegue enxergar porque ela está muito machucada. E aí, se você não tratar, o que vai acontecer? Aquela raiz vai ficar lá. E uma hora ela vai aparecer. E vai voltar à tona. Vai trazer tudo de volta. Vai trazer dor. Vai trazer angústia. Sabe, gente, o que tem tirado muitos Demas de fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você já tem uma caminhada com Cristo. E você já foi muito usado pelo Senhor. O Espírito Santo já pegou você de lugares e já levou você para lugares que você não sabia. Como que o que eu estou fazendo aqui? O Senhor estava te levando. Mas aí aconteceu que o mundo gospel entrou. O mundo gospel veio, te atraiu, te seduziu, te mostrou flores. E aí quando você viu, você estava distante do seu propósito. Gente, propósito é diferente de propósito. Proposta é para algo que você vai fazer agora. Propósito é algo que o Senhor tem para você. Amém. E o propósito, ele vai custar a sua vontade, vai custar aquilo que você quer, porque o que você quer não é o que Deus quer. Olha que engraçado. Fala, mas eu sou uma pessoa que escolhe tão bem. Eu sou uma pessoa que eu tenho um bom gosto nas coisas de escolher. Mas pensa comigo, o que você quer é realmente o que Deus quer para você? Você acha que quem tem mais bom gosto, você ou Deus? Será mesmo? Porque tem horas que a gente parece que a gente tem um bom gosto e Deus não tem. Você fala assim, não, peraí Deus, mas eu quero assim. Eu queria uma bateria, mas eu tenho certeza, Deus, que é essa bateria que o Senhor quer. Sabe? A gente começa a ponderar, começa a questionar, porque a gente já se perdeu do nosso propósito. A gente está na proposta. E a proposta vai nos levar sorrateiramente para longe do nosso propósito. Às vezes o Espírito Santo está te trazendo esse alerta, por mais simples que seja essa mensagem, ela tem um teor muito profundo. Se você entender que este presente momento, o mundo presente, ele está sempre tentando nos roubar do nosso verdadeiro propósito, nós não vamos ser parecidos com Demas. Demas se perdeu. E por que o exemplo dele está na Bíblia? Para que a gente não faça o mesmo. Para que a gente não seja seduzido. Para que a gente não troque cultos de oração por cultos de entretenimento. Para que a gente não troque cultos matinais de domingo de manhã por cultos, aquele cultinho 10 da manhã, 18 horas, que é tão mais gostoso, pastor. Ajuda a gente, porque eu quero descansar, eu não tenho nenhum outro dia para dormir até mais tarde, então é a sua vontade que está sendo prevalecida, não é a vontade de Deus. Pastor, mas não tem nada a ver eu dormir até mais tarde. Não tem, exatamente. Quando a sua real sinceridade for buscar o Senhor, não vai ter. Por quê? Porque você não está trocando, você está priorizando realmente o que importa. Você consegue entender, gente? Porque muitas pessoas não vêm e não batem na porta quando tem culto de oração. Porque culto de oração é um culto de intercessão, aquele que você vai ter que estar ali, joelho no chão, que daqui a pouco nós vamos fazer, nós vamos nos render, vamos chorar. Não, mas o gostoso, pastor, você não sabe, é quando alguém vem e fala, você tem um avião te esperando, eu tô vendo, hein, você vai viajar. Eu mesmo, pastor, eu vou viajar, que nem diz a Ana Paula Valadão, eu vou viajar de avião. A pessoa, é tão legal.
legal, esse culto que eu quero, pastor. Traz um pastor aqui assim, que vai olhar para mim e vai falar, porque eu devo ter alguma coisa. Ah, Deus tem alguma coisa preparada para mim. É uma porta de... você não consegue ver, acho que o senhor é meio fraquinho. O senhor não é desses não, precisa de um melhor aí, que vai falar umas coisas boas para nós ouvir. Vocês estão entendendo? Que é bem melhor. Você vai num culto em que o pastor fala isso, fala aquilo, e tem dinheiro para entrar, e tem não sei o quê, e filho que não sei das quantas. Você sai como? Adiante. E culto de oração você sai como? Chorando, cabisbaixo. Meu Deus, eu preciso mudar. E o que vai fazer a diferença? É você receber uma palavra, ou você ser a palavra. Ô meu amigo, não sei se você está entendendo o que o Senhor está querendo falar, mas se você entender isso essa noite, você não vai se iludir. E é para trazer mesmo uma desilusão para você que eu estou aqui nessa noite, diga amém. Porque se eu trouxer uma desilusão para você, você vai começar a andar na verdade. Porque a pessoa iludida, ela anda no quê? No engano, porque ela está iludida. Ela está... tudo flores, é tudo lindo. Ela não está na realidade, porque a realidade é essa. A desilusão vem para trazer uma verdade, e a desilusão ela vem te colocar no chão, para você falar assim, peraí, agora eu vou andar nessa verdade, a minha vida é assim, a minha realidade é essa, e eu estou em Cristo, e para mim isso basta. Mas não é fácil. Falo para você, gente, porque não é fácil. Às vezes nós somos o mundo, o gospel, tenta até nos tentar tirar. Quem estava comigo no culto passado, na quarta-feira passada, até fiz uma oração ao Senhor. Não deixa a gente perder essa essência. Não deixa a gente perder essa verdade. Porque quando a gente olha para a nossa natureza, a gente fica se perguntando, será, Deus, que essas pessoas elas querem lá me ouvir? Por que elas querem me ouvir? Não tenho nada para oferecer senão a palavra. Eu não tenho nenhum poder especial, não tenho. Só tenho um entendimento sobre a palavra. Para quê? Porque é isso que a gente precisa. Essa é a verdade que nós precisamos ser nos revelada. Porque a verdade entrando, ela liberta. Não foi isso que nós aprendemos no domingo? Ou na quarta passada? Conhecer eles a verdade vos libertará. A verdade, ela vai nos trazer uma realidade. E aí a gente vai entender o que o Senhor quer de nós. Já se perguntou, e eu encerro por aqui para a gente poder orar. Já se perguntou qual é o seu propósito? Por que o Senhor se revelou a você? Por que você conhece? Por que você está aqui? São perguntas pontuais que você pode falar, Senhor, eu preciso dessa resposta. Deus não tem, nós já falamos isso inúmeras vezes, eu volto a repetir. Deus não tem problema com as nossas perguntas. É nós que temos problemas com as respostas do Senhor. Porque as respostas do Senhor às vezes não é aquilo que a gente quer. Gente, nós lutamos, e eu falo isso de coração, nós lutamos para seguir o nosso chamado. Mas nós lutamos contra, não fala a favor não. Deus acho que fica até bravo. Quantas foram as vezes que o Senhor nos impulsionava, eu e a Adriana, vai, fala, vai, faz, vai, compra a cadeira, vai, tira a cadeira, vai. Por quê? Porque nós não queríamos estar onde nós estamos. Mas o Senhor nos trouxe uma verdade e falou assim, não é sobre o que vocês querem, é sobre o que eu quero fazer através de vocês. Então, quando você entende isso, você fala assim, Senhor, que prazer. Eu queria, de coração, ter prazer de ficar rico. Eu queria ter esse prazer. Mas no meu coração não arde por dinheiro. Falando, pastor, eu queria ter esse coração, viu? Eu tenho tanta conta para pagar, eu também tenho. Também tenho. Se quiser saber, depois nós compartilha. Mas meu coração não queima por isso. Agora, se eu ver uma pessoa levantar a mão e dizer, Senhor, eu quero me entregar a Jesus. Se eu ver uma pessoa vindo aqui na frente, dobrar os joelhos dela, e às vezes ela nem fala, mas ela chora,
E ela levanta e fala assim: eu não sirvo para esse mundo, não foi para isso que eu vim. E o meu coração grita, pula, ele se alegra. E às vezes eu nem conheço quem é a pessoa, mas eu sei que ela, meu irmão, minha irmã, que está conhecendo o reino dos céus, e o reino foi apresentado para ela, e ela não está sendo mais enganada por nada e por ninguém. Ela descobriu que em Cristo é maravilhoso. O meu coração se alegra. Então, gente, eu, em nome de Jesus, quero que nesta noite, o Senhor queimou meu coração isso na segunda-feira, quando eu estava orando, falei: Senhor, o que nós vamos fazer quarta lá? Eu não quero, Senhor, ir lá para mais um culto, não quero para estar lá só para juntar pessoas. Não é sobre a quantidade de pessoas. Podia ter uma pessoa aqui, nós íamos nos derramar, porque uma pessoa derramada aos pés do Senhor é festa no céu. Então eu quero que você faça isso essa noite, que você não se perca no mundo e nem no mundo gospel. Tenha o seu propósito e descubra qual ele é em Cristo Jesus. Amém.